Olha, 15 dias longe desse jornal e já me deparo com uma trilha sonora nova. Doutor Fernando Gomes, que chiqueza esse quadro. Isso aí, Elisa, muito bem-vinda, viu? Estamos muito felizes com a sua recuperação. Que bom que você está aqui com a gente para a gente trabalhar. Pois é, livríssima de Covid, agora com saúde e de volta aqui para permanecer todos os dias com vocês. Lembrando que o pessoal pode e deve sempre participar da nossa conversa. Hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter e deixe a sua questão. A gente já começa o quadro de hoje falando do estado de saúde do ator e diretor, o Paulo Gustavo. Ele está internado desde o dia 13 de março, no Rio de Janeiro, para tratar a Covid-19. Nesse fim de semana, o quadro clínico do artista piorou e ele teve de ser submetido a um tratamento chamado de oxigenação extracorpórea, usando uma espécie de um pulmão artificial. Além disso, ele já havia sido entubado para ajudar na respiração. Doutor Fernando Gomes, como assim um pulmão artificial? Elisa, isso funciona como uma medida extrema. Você precisa entender o seguinte: se a gente tem uma inflamação no pulmão com comprometimento da troca gasosa, para ajudar, o que acontece? A gente oferece a ventilação mecânica, a intubação orotraqueal e um suporte adicional de oxigênio com valores de pressão e de fluxo diferenciados, para que nas células do pulmão aconteça a troca, otimizando então aquela parte do pulmão que não está inflamada e está funcionando. Mas quando existe uma progressão da doença e um comprometimento mais extenso do órgão, mesmo que você ofereça situações adequadas de pressão, de volume, de fluxo de oxigênio, você não consegue fazer a troca gasosa, o que acaba levando a uma insuficiência de oxigênio no corpo como um todo. Nessa medida extrema que você pode tomar, você faz a utilização de um pulmão artificial. Então, aqui está esquematizado, nós temos um aparelho que faz a retirada de sangue de uma das veias, faz então toda a troca gasosa. A troca gasosa eu me refiro à hematose. Então, tira o gás carbônico, que é o produto do metabolismo das células, que precisa ser levado para fora do corpo, e se oferece oxigênio. E as células do sangue, as hemácias, fazem então a captação desse gás e leva então de volta para um outro vaso do corpo, e dessa forma então o pulmão, mesmo que ele não esteja fazendo a troca gasosa, ele é substituído por essa máquina, fazendo o papel então de um pulmão artificial. Semelhante ao que a gente tem, por exemplo, quando se faz uma diálise para um paciente que tem uma insuficiência renal, o rim não funciona e a máquina faz o papel do órgão. A gente está falando então de um procedimento artificial para um corpo que não está mais conseguindo fazer isso sozinho. Seria um a mais no tratamento, então? Seria um a mais, seria uma forma de se oferecer ainda essa troca gasosa e oxigênio para o corpo, uma vez que o pulmão já está insuficiente, pelo menos de uma forma temporária, até melhorar da parte da inflamação, de fazer a troca gasosa e captar o oxigênio, que é um gás, é uma molécula extremamente importante para o funcionamento de todas as células do corpo. Sem ela, não há vida, Elisa. Doutor, apesar dessa adversidade tremenda que todos nós estamos vivendo, acompanhando os números de Covid-19, todos os casos, a gente tem um lado positivo bastante grande, que é o acesso à informação e como a gente tem podido aprender um pouco mais a respeito da saúde. Nós que somos leigos, o senhor que é médico já conhece bem. Esse procedimento, eu, por exemplo, nunca tinha antes ouvido falar. E muito menos se isso existe ou não no Sistema Único de Saúde, por exemplo. Porque ainda bem que algumas pessoas têm condição de ter tratamentos mais avançados e o acesso a esse tipo de alternativa. Mas eu fiquei até curiosa para saber se isso existe ou não no SUS e mais, se é um procedimento muito caro. É um procedimento caro, é um procedimento que existe no SUS porque existe cirurgia cardíaca. Na história da cirurgia cardíaca, a colocação do paciente em circulação extracorpórea, fazendo não só o papel do pulmão, mas também do coração, é algo que fez parte da evolução do próprio procedimento cirúrgico. Agora, é uma medida extrema, é uma medida que ela não está disponível em qualquer ambiente, requer, na verdade, um lugar diferenciado que tenha acesso a toda essa aparelhagem, equipe treinada, e algo que, assim, por mais que a gente fale, olha, é uma esperança final, a gente tem que lembrar que o lugar do sangue circular é dentro dos vasos sanguíneos. Por mais que a gente tenha tecnologia, e isso a gente tem associação de diversos métodos, até mesmo em algumas situações aplicação de laser de baixa intensidade, existe sim inflamação das células sanguíneas e é um procedimento que a longo prazo você tem uma limitação de utilização, ou seja, não dá para usar isso para sempre.
porque é necessário que o sangue circule dentro do lugar onde ele foi concebido para funcionar. Explicadíssimo, então, pelo doutor Fernando Gomes, em essa função que é uma oxigenação extracorpórea. E a gente, evidentemente, torce que o ator e diretor, esse grande artista, melhore o quanto antes, assim como todos os brasileiros acometidos pela Covid-19. Se tem alguma dúvida, por favor, o espaço está aberto, hein? Hashtag correspondente médico. Vai lá, deixa a sua questão. Não existe pergunta boba aqui neste quadro. Faça e eu compartilho com o doutor Fernando Gomes. Doutor, tem mais um assunto que chamou muita atenção no fim de semana e que a gente decidiu trazer para o quadro também, porque o ministro Gilmar Mendes, do STF, deve decidir hoje sobre 2 processos contra a proibição de público em celebrações religiosas em São Paulo. E, em seguida, os casos devem ir a plenário. No estado de São Paulo, a proibição vale até o dia 11 de abril, enquanto valer a fase mais restritiva do plano de retomada. Apesar disso, e agora citando o fim de semana, no último fim de semana, o ministro Nunes Marques, também do STF, liberou celebrações religiosas presenciais no país, desde que sigam os protocolos sanitários, ou seja, não pode ficar muito perto, tem de manter uma distância, tem muitas regras envolvendo, mas são muitas pessoas dentro de um mesmo ambiente. Enquanto esse imbróglio não é resolvido, já tem cidade tentando reverter essa decisão. Doutor Fernando Gomes, interessante a gente falar sobre isso aqui, para a gente refletir um pouquinho a questão da fé e a importância na mente humana, mas também a questão sanitária. É um ambiente fechado, onde pessoas estarão ali dentro, mesmo que seguindo algumas regras de distanciamento. A gente coloca a nossa vida em risco quando a gente vai para dentro de um ambiente fechado nesse momento de pandemia? Nesse momento de pandemia, quando a gente tem uma limitação de vaga de terapia intensiva e a gente está falando de uma situação de extrema preocupação, qualquer cuidado é pouco. Então, assim, isso não vai ser para sempre, mas temporariamente, se você consegue controlar situações onde existe um maior ponto de fragilidade, por mais que você tenha o distanciamento, vai ser melhor, porque você vai impactar num número menor de pacientes que venham ser acometidos pelo coronavírus. Então, assim, sem sombra de dúvida, a fé é algo extremamente importante. A gente está passando aí o período de Páscoa e a gente sabe que essa comunhão com Deus, com Jesus Cristo, é fundamental para a saúde mental, para a saúde do corpo físico, para a saúde espiritual. Mas a gente precisa também entender que é um momento muito delicado. Se a gente seguisse a orientação do Pai, certamente ele falaria, olha só, você precisa, na verdade, cuidar, orar, mas olhar o seu camelo, né, ao mesmo tempo. Pois é, agora acabou de passar ali até a imagem do Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida, aqui no interior do estado de São Paulo, que tinha essa limitação, tinha essa restrição presencial, mas acabou liberando ontem. Mesmo com essa liberação, evidentemente, as pessoas distantes e muito mais separadas, respeitando esse momento de pandemia. Doutor Fernando, a gente está nessa seara de decisão judicial, né, do que diz respeito aos gestores e também aos ministros do STF, mas é interessante a gente refletir a questão da fé na vida das pessoas. A gente não pode julgar porque cada um tem a sua, cada um sabe onde aperta o sapato e onde vai procurar ali o seu aconchego, lá onde seja a sua fé. O que causa na nossa mente humana essa conexão religiosa? Qual é a importância mentalmente para quem tem essa conexão muito forte com qualquer que seja o seu Deus? A resposta bem rápida, tá? Isso alinha o processo de autocura, isso já está provado. Então, quando você tem a espiritualidade, a fé, independente de você acreditar em Deus ou não, acreditar na força criativa ou não, mas quando isso acontece, você alinha o seu cérebro para um processo de entrar num equilíbrio saudável novamente. Por isso que quando você faz uma conexão mental, e até existe isso nas escrituras sagradas, né? Quando 2 ou mais pessoas estão reunidas, na verdade, pensando e conversando com Deus, você cria um ambiente psíquico favorável para que diversas coisas venham a acontecer. Cada vez mais a gente está perto desse entendimento, né? Entre fé, religião e a própria ciência, e a gente sabe que está tudo conectado, Elisa. Então é um momento que, independente de qualquer coisa, a nossa fé, ela pode ser estimulada, deve ser estimulada, e nós temos recursos tecnológicos hoje em dia, assim como na própria educação à distância, nas reuniões. Você pega, por exemplo, a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, como diversas outras igrejas e outros templos religiosos de outros credos também, fazendo, por exemplo, celebração de missa online. Você entra ali no aplicativo, no Instagram, e você pode acompanhar se você tem essa necessidade, além da sua própria oração na sua casa, sua conexão com o plano espiritual de uma forma bastante livre e verdadeira.
Pois é, e cada um tem a sua, né? A fé é uma coisa que a gente não julga, a gente tem de respeitar todas as diferentes maneiras de expressar essa fé. Tem muito comentário chegando aqui pela rede social, pela hashtag correspondente médico. Faça o seu comentário, mande a sua dúvida, a sua pergunta. O Maurício está dizendo, por exemplo, que a fé se tornou a nossa muleta, a nossa escora para suportar o fardo pesado dessa pandemia. A fé traz um fortalecimento para o ser humano, né, doutor Fernando? Acaba estimulando um sentimento mais positivo e de que existe uma luz no fim do túnel, diante de toda essa adversidade que a gente está vivendo. Sim, a fé ela dá para a gente significado para a dificuldade que a gente está encarando pela frente, isso não só no aspecto da pandemia, mas com qualquer questão relacionada à própria experiência pessoal. Ela faz com que a resiliência da pessoa ela seja maior, ela seja mais eficiente. Resiliência é aquela capacidade de a gente voltar para o nosso estado emocional basal, que faz com que a gente tenha fé, que a gente acredite, que tenha os nossos planos, metas e significado de relacionamento com todas as pessoas que a gente ama. Muito bem, respondido pelo doutor Fernando Gomes. Continue participando aqui. Enquanto isso, eu estava ouvindo o doutor, vendo as mensagens que estão chegando, mas já quero trazer para a gente uma próxima história. E é uma história de superação, porque a gente gosta também de trazer positividade para esse quadro. A nadadora japonesa Rikako Iki, de 20 anos, conseguiu uma vaga nas Olimpíadas de 2024, que vai ser em Paris. O feito foi neste fim de semana, depois de um período em que ela ficou afastada das piscinas, tratando leucemia. Olha só que história de superação. Ela foi diagnosticada no ano retrasado, em 2019, e só voltou a competir no meio do ano passado. Doutora, a gente está falando de leucemia, de uma doença que é grave, mas ela conseguiu dar a volta por cima e reverter tudo isso. Qual é a importância do esporte para o quadro de uma pessoa como essa? O senhor acabou de falar da resiliência, por exemplo, e os atletas, eles têm de ter essa resiliência também mentalmente para conseguir atingir os seus objetivos e se superar. É um feito bastante importante para a vida dela, né? É um feito importante, assim, Elisa, o esporte ele faz com que você crie objetivos concretos e tenha todo aquele processo que a gente percebe que acontece em qualquer reabilitação. Você cria metas, você cria desafios, você provoca um momento de treino, de capacitação do seu corpo físico e mental e você então faz essas provas, que não significa que vai ser a disputa final. Mas olha só que maravilha o que ela conseguiu. Para uma pessoa chegar numa Olimpíada, precisa de um grau de treinamento e organização de vida incrível. A gente está falando de um atleta profissional. Agora, é lógico que você pode jogar isso até para o âmbito amador, porque o esporte ele favorece muito isso. Então, você tem um momento em que você reconhece que você tem características genéticas que te dão habilidade de andar, de correr, de nadar, e você pode potencializar essas habilidades através de uma aplicação de um estilo de vida que envolve descanso, envolve alimentação, envolve treino físico e lenta e progressivamente você consegue perceber que o seu corpo e a sua mente conseguem te oferecer muito mais do que normalmente a gente consegue quando a gente vive aí no nosso dia a dia desprendido de uma situação como essa. Então, na recuperação de uma doença grave, obviamente podendo exercer uma atividade física mais extenuante, porque quando a gente fala do esporte profissional, a gente está falando de uma coisa que vai um pouquinho além simplesmente da atividade física regular, você percebe que isso ajuda também no processo de recuperação. Doutor, e aproveitando que a gente está falando então de esporte, uma história de superação tremenda, uma atleta que teve de superar, que conseguiu superar a leucemia e agora já está empenhada pensando em 2024 em Paris. Eu quero, para encerrar o quadro, falar sobre a importância do esporte. Não é todo mundo que pratica esporte, mas quem pratica sabe que é uma coisa maravilhosa, né? A quantidade de sentimentos bons que o esporte traz, o quanto a gente se sente bem e mais, no momento de pandemia, a gente viu que diferença que faz a gente ter o corpinho um pouquinho mais cuidado por esse mundão esportivo, né, doutor? Eu acho que assim, né, Elisa, uma palavra de ordem aqui. A atividade física regular associada com uma alimentação saudável e um sono reparador faz com que o seu sistema imunológico funcione melhor. Então, para você que está em casa aí, ainda é sedentário, tem um pouquinho de preguiça, vamos começar, pelo menos que seja uma caminhada, botar um tênis no pé, se organizar para fazer isso. Não tem espaço físico, tudo bem, está aí o desafio, pula a corda em casa, fazer polichinelo. Nós temos
profissionais maravilhosos no âmbito da educação física, que são educadores físicos e passam treinos, orientações, enfim, você pode, na verdade, procurar uma pessoa bem gabaritada e começar hoje mesmo, né, a fazer atividade física regular. Isso é fundamental. Quando a gente olha países desenvolvidos, por exemplo, que me chama bastante atenção, Nova Zelândia, você percebe que a prática de atividade física regular, ela faz parte. Porque aqui a gente pensa em atividade física alguma coisa atrelada à juventude, que é muito legal. Sim, ou à estética. Sim, mas lá você percebe pessoas da terceira idade realmente fazendo atividade física como algo do dia a dia. Da mesma forma que você lê um jornal, que você pega aqui informações importantes para a sua vida, a atividade física ela é tão importante para que você tenha, então, uma vida mais saudável. Muito bom. Tomara que as palavras do Dr. Fernando Gomes tenham lhe influenciado a ser uma pessoa melhor e começar essa semana aí com mais energia e mais pique. Com muita saúde, que é o que a gente precisa, e muito obrigada, viu? A todos vocês que mandaram mensagens aqui pela hashtag e ao Dr. Fernando Gomes, sempre prontíssimo para responder todas elas. Obrigada, doutor. Estou feliz pelo seu retorno, viu? Eu também, respirando fundo, feliz demais de estar de volta e com saúde. Este foi mais um Correspondente Médico.